Olá pessoal, tudo bem? Tudo belezinha? E aí, vamos falar de TI? Bora falar de TI? Eu sou o professor André Olímpio, estou aqui mais uma vez, gravando um vídeo aqui com vocês e eu vou dar continuidade a um vídeo que eu gravei há algum tempo atrás, em que eu falo sobre modelagem de sistemas de software e uso como referência, como base, o software Asta para desenvolver diagramas da UML, e nesse vídeo eu falei sobre o diagrama de casos de uso. Eu vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E hoje eu vou continuar falando do Asta, tá ele aberto aqui, e eu vou falar sobre o diagrama de classes, tá? Que é esse que eu vou citar aqui, que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, que eu vou usá-lo como exemplo aqui, esse que eu já fiz aqui, e vou falar desse diagrama, tá? Eu já montei uma estrutura, um software que eu vou falar sobre sobre essa aplicação aí com mais outros vídeos posteriores que eu for vir a fazer, Mas eu vou tomar ele como base, esse software, de dados geográficos, um pouco de geografia aí e tal, e vou modelar esse sistema, Então eu estou fazendo a estruturação de um sistema de software, Aqui, esse momento aqui ainda não é a programação, É a planta da casa, não é a casa propriamente dita ainda, Então nós vamos, num outro momento, desenvolver um sistema, uma interface com o usuário para poder deixar isso aqui bonitinho, tá? Para poder deixar isso aqui funcional. Mas até então, nesse momento, estou apenas na modelagem, tá? No vídeo anterior eu falo sobre o diagrama de casos de uso. Eu montei um diagrama de casos de uso para essa aplicação, que eu chamei de mundo, que, como eu disse, são dados geográficos, E aqui eu coloquei esse diagrama, vou até maximizar aqui para vocês verem melhor, Olha lá, ó. Tem todo o diagrama de caso de uso aqui, todos os casos de uso, tem uma ação extend aqui, tem uma herança aqui também de atores, de usuários. Essas definições eu não vou esticar assunto aqui, só estou mostrando esse diagrama de caso de uso. Nesse outro vídeo que eu citei anteriormente, tem lá, eu explico com mais detalhes o que é uma herança, o que é um extend, um include, dá uma olhadinha lá, tá? Então acessem lá que vocês vão ver isso com mais detalhes. Aqui eu só estou querendo mostrar os casos de uso porque são as funcionalidades do sistema, tá? Então todas as funcionalidades estão aqui, que serão implementadas no próximo passo, quando o software realmente for criar vida, vamos dizer assim, quando eu pegar uma linguagem de programação e criar a interface com o usuário e programá-lo, Estou apenas estruturando nesse momento. Então aqui eu listo todas as funcionalidades do sistema, tá vendo? São casos de uso que estão listados aqui, tá? Então essas aqui são as ações que vão ser realizadas, que eu vou, que são fundamentais para esse caso esse diagrama aqui, Esse diagrama aqui, que ele parte do princípio, de ser o principal diagrama da UML, Então o principal diagrama da UML, já que a UML ela é focada em programação orientada a objeto, Então o diagrama da UML, o diagrama de classes é o mais importante, é o principal diagrama, da UML. Então aqui eu vou mostrar um diagrama já pronto, que eu fiz, mas vou também mostrar como é que seria ele na prática, como é que faria, como é que montaria uma classe e tal, aqui para vocês verem como é que é, qual que é a importância dele, Então deixa eu abrir aqui de novo para poder mostrar esse ladinho aqui que é importante, que é onde estão todos os componentes desse diagrama. Aqui nessa tree view que aparece aqui à esquerda no Asta, aqui no final estão as classes, tá? Aqui no final estão as classes que eu citei. Então eu criei aqui algumas classes. Aqui tem uma classe governante, cidade, país, província, continente e usuário, tá? Que é onde eu vou listar aqui qual é o usuário que vai fazer toda essa ação, de cadastrar e gerenciar esse banco de dados. Tudo bem? Eu coloquei dois objetos aqui, um objeto chamado boundaries, tá? Que é esse objeto aqui, tá? Boundary, perdão. Esse objeto ele representa a interface com o usuário. Então, nesse momento, como eu estou modelando, não importa para mim a tela especificamente como que ela vai ser feita, tá? Eu só estou aqui, para mim o importante agora é saber que tem uma interface.
Então é a partir de uma interface com o usuário, que obviamente o próprio usuário vai acessar, e que esse banco e esses dados serão direcionados dentro da aplicação. E esse objeto aqui é um objeto chamado control, que está bem ao lado aqui, que representa o código-fonte, né? Que também não me interessa nesse momento qual é a linguagem de programação que eu quero utilizar. Vale lembrar que, como eu estou modelando, pouco importa a linguagem de programação. Isso aqui serve para qualquer linguagem de programação. Né? Então eu posso programar em Java, em JavaScript, em PHP, em Python, qualquer linguagem de programação, Delphi, tem um monte por aí. Né? Qualquer linguagem de programação eu posso utilizar para implementação usando essa modelagem aqui. Tá? Então cada classe ela tem os seus respectivos atributos. Tá? Então são esses que estão listados aqui, tá? Nesse quadradinho aqui. Tá? Esses atributos ele tem um tipo de dado específico que vai armazenar cada atributo desse. Esse diagrama aqui, vocês vão lembrar, olhando aqui, a gente lembra assim do modelo lógico de banco de dados relacional, né? Que é um vídeo também que eu já coloquei aqui no canal, em que eu falo sobre modelagem de banco de dados, né? Então vocês vão perceber que lembra um pouco, né? Porque você tem lá o nome do campo, tipo de dado que ele vai armazenar, é muito semelhante, né? O nome do atributo, né? Da classe e qual é o tipo de dado que esse atributo irá armazenar. Tá? Como que eu faço isso no Asta? Né? Como que eu faço isso? Né? Simplesmente você insere uma classe aqui, ó, você vem aqui, insere uma classe aqui, clica aqui e coloca a classe aqui. Tá? Eu vou fazer aqui rapidamente só para vocês verem, tá? Mas eu vou tirar essa classe, tá? Para não estragar a minha modelagem aqui. Então eu venho aqui, ó, clico aqui, coloco a classe aqui e vou nomeá-la do jeito que eu quiser, né? Vocês vão ver que aqui já aparecem as propriedades dela, né? Posso nomear essa classe e também os atributos, ó. Aqui do lado aqui tem todos os atributos que eu posso adicionar, né? Conforme eu for adicionando um atributo, ele já aparece aqui, né? E posso também, obviamente, mexer no tipo de dado dele, ó. Ó, tem uma lista aqui de vários que eu posso utilizar, né? Lembrando que o Asta ele é muito focado no Java, né? A versão a versão essa que é a versão da comunidade é uma versão gratuita, mas a versão paga do Asta, a versão completa, né, Professional, eu posso, por exemplo, gerar a partir da modelagem códigos em Java, né? Ele permite isso, né? Então você percebe que tem muito do Java aqui, né? Aqui nos tipos de dado, inclusive, tá? Mas eu posso usar tranquilamente o tipo que eu quiser aqui, seleciono o tipo que eu quiser e faço essa modelagem. Também tem a parte de visibilidade, né, que pode ser pública, pode ser private, que é mais específico, né, que é padrão a princípio das classes, né, quando se cria, protected. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver, eu vejo posteriormente quando a gente for falar da implementação lá na linguagem de programação, tá? Então, o valor inicial, se algum tiver um valor inicial, alguma coisa do gênero, então eu consigo fazer isso para cada atributo, tá? Isso é interessante, né? Então eu faço isso para todas as classes, né? Se você ver aqui a classe governante, tá vendo aqui, ó, os atributos dela, né? Com todos os atributos dessa classe e aqui os tipos de dado de cada atributo, né? Que cada atributo irá armazenar dentro de si, tá? Aqui também nós temos uma outra linha, você vê que é um quadrado, ela é dividida em duas partes, a primeira parte dos atributos e a segunda parte nós temos da classe, né, que é o que nós chamamos de métodos, né, isso na linguagem, na nomenclatura clássica de um diagrama de classe, né, de uma classe especificamente. O Java ele chama de operações, né, operation, é a mesma coisa. Tá? É um método, que é uma ação que vai ser realizada pela própria classe, né? Que ela vai ser e pode ou não retornar um valor, né? Se você falar que não, eu não quero que ela especificamente retorne um valor, você define ela do tipo void, tá? Ou então, se você quiser que ela obrigatoriamente retorne um valor, você pode especificar qual é o tipo de valor que você quer que ela retorne, né? Então, por exemplo, você pode selecionar aqui, ó, um valor booleano, um valor caractere, né? Um valor inteiro, né? Um valor
decimal, né? Você pode definir o tipo de dado que você quer desse retorno, tá? Se vocês olharem aqui na modelagem, eu vou mostrar mais para frente, eu tenho alguns métodos em que do jeito que eu modelei aqui, eu quero que ele me retorne um tipo de valor específico, né? Ou um valor numérico, ou um valor booleano, né? Eu posso definir isso no método do jeito que eu achar melhor, tá? Eu defini como void porque eu não quero necessariamente que esses métodos na hora que eu for implementá-los, que eles retornem um valor. Eles vão executar, fazer suas ações especificamente, mas não necessariamente me retorne um valor. Tá? Ou o valor que ele retorne seja um valor nulo, né? Porque a princípio, quando você pega lá a programação orientada a objeto clássica, se você pegar muitos autores dizem isso, né? Inclusive autores renomados, que todo método retorna um valor, né? Então, se você fala que o método não retorna valor, quer dizer que esse método retorna um valor nulo, né? Que é um valor que você não consegue mensurar, né? Então tá aqui. Então eu defino isso, uma classe, só para fazer uma observação rápida aqui, quando eu tenho uma classe como essa daqui, né, governantes, que tem tanto atributo quanto método, nós chamamos de classe completa, tá? Porque ela tem tanto atributo e método. Quando tem apenas atributos ou apenas método, isso pode acontecer. Eu posso ter uma classe que só tenha método e não tem atributo, né? Ou vice-versa, né? Quando isso acontece, que só tenha atributo ou só tenha método, eu chamo de classe parcial, tá? Então, uma classe parcial é aquela que só tem ou atributo ou método. Uma classe completa, ela tem os dois, né? E uma coisa interessante, tem que ter pelo menos um, né? Senão não é classe, né? Se não tiver nenhum nem outro, aí não é classe, não é nada, né? Então tem que ter pelo menos um dos dois. Então tá aqui, né? Fiz as ligações entre essas classes, né? Aqui vocês percebem que eu usei o princípio da multiplicidade. O que eu quero dizer aqui, ó? Então, por exemplo, um atributo, um objeto que eu instanciar da classe governante, ele vai ter uma ligação de 1 para 1, né? Ou seja, com um único objeto instanciado da classe cidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma cidade só tem um governante, né? Só pode ser gerida, né? Administrada por um governante, e um governante só pode estar vinculado a uma única cidade. Não tem como você ter o mesmo prefeito para duas cidades. Isso não é possível, né? Pelo menos, né, na lógica, não é possível isso acontecer. E perceba que a mesma coisa eu faço tanto para país quanto para província, né? Aí vocês vão falar assim, mas os países de reino, aí tem lá o rei, a rainha da Inglaterra, por exemplo, ela gerencia outros países, ela administra outros países e coisa e tal, mas eu não estou entrando nesse mérito, tá? Eu estou entrando no mérito de quem é o governante daquele país, é o primeiro-ministro, alguma pessoa é representada nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, tá? Porque eu não vou levar em consideração essas nuances mais específicas, né? De cada país que a gente sabe que tem, né? E província que eu coloquei aqui seria a região, né? Muitos países têm dividido, né, por regiões ali e tal, por setores, né? O Brasil, os Estados Unidos são divididos em estados, né? Então província seria essa região, né, que cada cidade representa, uma área específica, né? Também né, o mesmo esquema aqui, né, 1 para 1, né? Um objeto instanciado da classe governante apenas a um objeto instanciado da classe província, né? Seguindo a mesma lógica aqui da cidade. Já país e província, coloquei aqui tem multiplicidade de 1 para muitos, né? O asterisco aqui representa muitos, porque um país pode ter uma ou mais províncias, né? Mas uma província só pode ser de um país. Também não estou levando em consideração aquele negócio de a mesma região ali pertencer a dois países, como por exemplo País Basco, né? Outras coisas, não estou levando isso em consideração, tá bom? Pode ficar, isso eu não estou considerando aqui. A mesma coisa também de países e continentes, né? Um continente pode ter um ou mais países, né? Normalmente tem muitos países, e um país, aqui eu coloquei dois, por que um ou dois, né? Porque tem alguns países específicos aí, né? Que pode pertencer a mais de um continente, né? Não sei se vocês sabem aí, né? Essa coisa de geografia, a Rússia e a Turquia, né? São dois casos aí de países que têm território, uma parte num país, num continente, outra parte no outro continente, né? Então, por causa disso especificamente que eu coloquei esse 1 para 2 aqui, tá? Mas, beleza, essa modelagem que eu fiz aqui, essa ligação, né?
A interface com o usuário, como eu disse, é o de menos, né? É importante saber que tem uma interface, tem um código-fonte o diagrama de classe está aqui. E as classes são apresentadas dessa forma que eu falei, né? Então eu tenho aqui, ó, o diagrama, a classe propriamente dita, né? Eu particularmente gosto de usar nome de classe no singular. Quem viu o meu vídeo de banco de dados viu que eu coloquei os nomes das tabelas no plural, né? Mas é uma nomenclatura minha. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Não é regra, tá? Vocês podem fazer o que vocês acharem melhor. E coloquei também aqui os atributos, tá? Vocês percebam que tem atributos que são parecidos, né? Que tem, por exemplo, aqui, ó, nome da cidade e nome do governante, né? Tá vendo? Nome governante aqui, nome governante aqui. Então eu coloquei sempre uma insígnia aqui na frente para indicar, né, de que é esse nome, porque são nomes, né? Então, o nome do governante, nome da cidade, né? Tem aqui o nome da província, nome do país. Então, eu coloquei uma definiçãozinha na frente para poder, né, restringir isso daí, né? Aqui coloquei também outro que eu coloquei aqui também. No próprio método também é a mesma coisa, né? Vocês percebam que eu uso também essa referência, né? Aqui. Então, assim, é uma maneira, é um software, né? O Asta ele deixa a gente fazer o banco de dados, não, desculpa, o diagrama de classes de uma forma bastante elegante, né? Nós já vimos isso no diagrama de caso de uso, né? Que ele realmente deixa muito elegante, muito bacana de se trabalhar com ele. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem, ó, como melhor, né? Essa ligação. E é um diagrama que ele é fundamental. Você está trabalhando com programação, tudo que você for programar vai sair a partir desse cara aqui, tá? Então esse cara aqui é importante que você faça, porque, como eu falei, ele é o principal diagrama da UML, porque todo objeto ele é uma instância de uma classe, né? Então assim, nem toda classe gera um objeto, né? Mas todo objeto tem pelo menos uma classe por trás dele, né? Ele é oriundo de uma classe. Então, assim, a classe é fundamental. E se eu trabalho com programação orientada a objeto, eu preciso fazer a classe, né? Tanto que eu vejo algumas pessoas que falam, e eu sigo esse princípio, né? Que apesar de nós falarmos programação orientada a objeto, o ideal seria falar programação orientada a classe, porque tudo é referente na classe, né? Tudo é a partir de uma classe, né, que a gente faz. Então tá aqui o diagrama de classes, né? Aqui nesse exemplo específico tem poucas classes, mas se vocês forem ver aí o software, se vocês baixarem outros exemplos aí, né, de sistemas maiores, mais robustos, vão perceber que tem muita classe, né, porque depende muito do que você está implantando, né, de que você está implementando, né, e que vai implantar lá na frente. Então, esse exemplo específico com poucas classes é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Por causa do problema que eu estou querendo resolver, que é um sistema de dados geográficos, como eu falei, dados geográficos assim, de geografia, né? Não dados especificamente geográficos, mas dados voltados para a área de geografia, contendo cidade, país, né? Províncias, governantes e coisa e tal, tá? Mas essa é a ideia do sistema, tá? Então, por isso que ele tem poucas classes da forma que eu estou querendo implementar posteriormente. Tudo bem? Então vocês percebam que é um diagrama fundamental, um diagrama que eu posso extrair muita coisa dele, né? E vou realmente extrair, ele é fundamental para mim, ele é muito importante. Então, dos diagramas da OML são 14 ao todo, né? Vocês vão perceber que um ou outro eu posso ignorar, vamos dizer assim, né? Mas o diagrama de classe não tem jeito, ele eu tenho que fazer, tá? Se eu for programar orientado a objeto, tenho que desenvolver o diagrama de classes, beleza? Só para a gente fechar, pessoal, uma coisa importante com a ligação direta do diagrama de classe com o diagrama de caso de uso, quer dizer o seguinte, olha, os casos de uso que estão listados aqui, eles precisam aparecer como método no diagrama de classe, tá? Porque se o diagrama de classe, o método é uma ação que vai ser realizada dentro da classe, o diagrama de caso de uso é uma funcionalidade, né? Então vocês percebem que há uma ligação, tá? Pode acontecer de eu ter um caso de uso que não está ligado com uma classe ou com uma ação, até pode, mas o mais convencional é sempre que você definir um diagrama de caso de uso, definir um caso de uso no diagrama, você precisa ter o método correspondente a isso no diagrama de classe.
tudo bem? Para poder fazer o link entre os dois. Beleza, pessoal? Então, tá aqui o diagrama de classes, né? Vocês percebam que eu já deixei ele pronto aqui, só estou mostrando para vocês aqui como é que é a definição dele, né? Aqui, mas ele é fundamental, né? Tem que ser feito, ele precisa ser desenvolvido. É um diagrama que é base, né, para a programação e para a implementação do sistema, e no Asta ele é bem fácil de se fazer, né? Vocês percebem que diagrama, modelagem, muita gente negligencia modelagem, né? Mas ela é fundamental e ela não é difícil de fazer, ela é trabalhosa, dá trabalho fazer isso, mas eu particularmente gosto muito de fazer modelagem, né? Mas eu conheço muitas pessoas que detestam, que abominam modelagem, já que é direto para programação, né? Mas tem que ser feito, pessoal, tem que ser desenvolvido. Já vi fazer uma casa sem fazer a planta antes? Dá para fazer? Até dá, mas não é o ideal, né? Então, essa é a questão aqui, beleza? E o Asta é bem fácil para se fazer, para se trabalhar com ele. Beleza, galera? Então, encerro esse vídeo aqui. Tá aí o exemplo do diagrama de classes, né? Vou fazer um próximo vídeo com outro diagrama, né, que eu vou deixar disponibilizado para vocês também no canal, e vamos fazer esse sistema mundo aqui acontecer, né? Aos pouquinhos aí, vou falando aqui da modelagem, depois vamos falar no banco de dados, vamos falar depois da programação, e assim vai indo, tá? Aos pouquinhos esse sistema mundo aqui vai criando vida, beleza? Só para deixar claro uma coisa para vocês, pessoal, todo o material que eu estou disponibilizando nesse canal, eu tenho um GitHub que eu vou compartilhar, que eu vou deixar o link aqui também na descrição. Então, todo o conteúdo, todas as aplicações que eu for utilizando, eu vou colocando nesse Git, que está lá aberto para vocês lá. Vocês podem acessar, pegar o que vocês quiserem, o código, modelagem, arquivo, baixar, fique à vontade, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo aqui do meu GitHub, que eu estou disponibilizando aqui do canal. Beleza? Então, todas as aplicações, todos os arquivos que eu for colocando, eu vou deixando lá para vocês. Beleza, galera? Então fique assim. Um grande abraço a todos. Aquele praxe do YouTube, né? Compartilhar, curtir, divulgar o canal aí. Me ajuda a divulgar, me ajuda bastante. Assista os outros vídeos também, né? Isso é legal, ajuda bastante também no crescimento do canal. O YouTube também entende que, né, tem interesse aí de vocês no canal. Me ajuda bastante aí. Comenta, fique à vontade para comentar. Eu vou tentar responder o máximo de vídeos possíveis aí, né, de comentários possíveis aí que eu puder ajudar vocês. E peçam perguntas, estou à disposição de vocês. No final aqui do vídeo sempre coloco os meus contatos nas minhas redes sociais aí para vocês poderem entrar em contato comigo. Estou à disposição. Pessoal, então um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e nunca se esqueçam que somos todos TI. Beleza, galera? Grande abraço a vocês, valeu, fui!